Bom, a gente queria dar início, então, a essa atividade, que é uma atividade da Comissão Especial, a Subcomissão Especial da Seguridade Social da Mulher na Câmara dos Deputados. Eu propus essa iniciativa lá no Congresso e foi aprovada para que a gente possa fazer um corte de gênero no conjunto da seguridade, que inclui previdência, saúde e assistência, e também no tema específico da PEC 06, que é uma reforma extremamente machista e que reforça as desigualdades de gênero, precarizando ainda mais a vida das mulheres. Queria pedir para compor a mesa junto conosco a nossa convidada especial, a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. A Magali Menezes, que representa a direção da Faculdade de Educação, faculdade aqui tão importante para o nosso Estado e para o nosso país, em tempos de defesa da educação pública. É um orgulho estar junto aqui na FACED. Eu aproveito para agradecer à faculdade que cedeu esse espaço à subcomissão. Chamar para compor a mesa junto conosco a deputada estadual Luciana Genro, a Ernestina dos Santos, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a Beatriz Gonçalves Pereira, do Comitê Estadual de Mulheres contra a Reforma da Previdência, a Abigail Pereira, que nesse ato, além de representar, claro, ela própria, mas também representa o senador Paulo Paim. E eu quero, sem delongas, começar o debate, porque eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, felizmente, diante de... Quantas semanas, Maria Lúcia? Desde o início da Comissão Especial, em fevereiro desse ano, a Comissão Especial que trata da reforma da Previdência, e depois da minha fala eu vou falar um pouquinho dessa tramitação na Câmara, nós estamos pedindo a participação da Maria Lúcia Fatorelli oficialmente na Comissão Especial. Amanhã é o último dia de debates, de audiências públicas da Comissão Especial. Amanhã, 4 de junho, 9 da manhã, e convidaram, no final da semana passada, Maria Lúcia para estar. Ela fez questão de vir aqui, mas vou ainda hoje à noite para Brasília, para não perder essa oportunidade de falar que essa reforma é uma deforma da Previdência, uma negociata para os bancos. Então, certamente ela vai fazer esse papel lá, e nós vamos seguir com a audiência. Nós vamos começar com a convidada especial, e depois vamos seguir com as saudações da mesa, saudações do plenário. O Andes está aqui, importante sindicato, o Sindimetrô com a Camila, né, Palomo, o Rafael do Sintrajuf, que cumpre um papel na luta fundamental, a representação, claro, do nosso companheiro Roberto Robaina, e o nosso coordenador da bancada e sempre deputado estadual, Pedro Ruas, vai vindo aqui, além de advogado trabalhista, e defensor, claro, dos trabalhadores, está vindo as representações, mas essa subcomissão, gente, é uma subcomissão que tem prazo para acabar, é agora, em junho. Nós fizemos audiências no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, em várias capitais, na capital e em várias universidades do interior. Estamos fazendo audiência pública aqui em Porto Alegre, porque a comissão vai fazer o debate e depois produzir esse importante relatório. Então, é muito importante a participação de todos e todas, mesmo depois que a nossa convidada especial tenha que se deslocar até o aeroporto para estar amanhã lá em Brasília e fazer a luta contra a reforma da Previdência. Imediatamente vou passar para a Maria Lúcia Fatorelli, agradecendo a presença de todas e todos. Bom, boa noite, pessoal. É sempre uma alegria enorme estar aqui em Porto Alegre, principalmente entre essas deputadas guerreiras, a Melchiona, a Luciana Genro, todas as demais representantes aqui que estão na mesa, todos vocês. Um convite da Melchiona, para mim, é uma convocação, né? Eu não poderia deixar de vir. E o convite dessa comissão especial, como ela falou, chegou de última hora, na quinta-feira à noite. Então, eu acho horrível falar e ter que sair correndo, mas o meu embarque é 8 horas. Então, eu vou passar aqui para ver as telas. Acho que eu vou ficar meio de costa para vocês.
Mas eu preparei as telas aqui sem mais demoras, né? Vamos falar um pouco assim desse panorama de destruição da Seguridade Social, porque é disso que se trata a PEC 6. E é fundamental entendermos o cenário em que essa PEC é colocada. Porque não se trata apenas de ficar discutindo retirada de direitos ou não. A gente tem que entender a conjuntura para ver o tamanho do risco que nós estamos correndo e o tamanho da luta que nós temos que organizar, tá? Para barrar isso daí. Então, em primeiro lugar, o que está justificando essa necessidade de reforma? A tal da crise. E o que nos trouxe para esse cenário de crise? Vários fatores, mas principalmente a política monetária do Banco Central, que está ligada ao sistema da dívida, ao que a gente chama de sistema da dívida. Então, nós temos uma dívida pública, uma chamada dívida pública, altíssima, já está chegando em 6 trilhões de reais. E o que essa dívida está justificando? Ela está sendo a justificativa, primeiro, para destinação da maior fatia do orçamento. Vocês receberam um folheto aí, todo ano é essa pizza, tá? Quase a metade do orçamento vai para pagar juros e amortizações da dívida. E por que a gente soma juro com amortização? Porque a maior parte do juro está sendo maquiado e contabilizado como se fosse amortização. Por isso que a gente tem que somar. O que mais? A dívida tem sido justificativa para o rigoroso ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Corta na educação, corta na saúde, corta em todas as áreas para sobrar mais para pagar dívida. O ajuste fiscal ganhou status constitucional com a PEC do teto. O que é a PEC do teto? A emenda 95, que levou para a Constituição o ajuste fiscal, congelou por 20 anos todo o financiamento do Estado, todos os investimentos em serviços sociais prestados à sociedade, deixou de fora o quê? Deixou de fora o gasto financeiro com a dívida. O gasto com a dívida está fora do teto. Muita gente não atinou para isso. Essa PEC do teto foi para congelar tudo, para gastar mais ainda com a dívida. A dívida tem sido a justificativa para as privatizações. Você já deve ter visto o ministro Guedes falar que quer privatizar tudo. Para quê? Para pagar a dívida. Tem sido a justificativa para a contra-reforma da Previdência, está lá na exposição de motivos. E modificações constitucionais diversas, como a PEC do teto, que eu já falei. Então, a dívida tem sido a justificativa para tudo isso. O gráfico mostra anualmente o privilégio da dívida, que fica com a maior fatia, sacrificando todo o resto. Por que a reforma da Previdência está na mira? Olha aqui, Previdência é onde ainda tem mais recursos. E quando o Guedes fala que ele quer economizar 1 trilhão com essa reforma, o que ele está dizendo? 1 trilhão vai parar de chegar na mão das pessoas. 1 trilhão, gente, de economia, é 1 trilhão que ele vai deixar de pagar em aposentadorias, em pensões, em benefícios da Seguridade Social, não é? Vamos lá. O orçamento desse ano, de 2019, separa 44% para a dívida. Olha aqui o que está previsto no orçamento com servidores públicos, 350 bilhões. 1/4 do que vai ser consumido pela dívida. E os servidores públicos estão sendo colocados como vilões. Mas olha aí, o maior gasto é o gasto financeiro, não é com servidores públicos. Olha aqui o gasto com a Previdência inteira, 625 bilhões. Menos da metade do que se gasta com a chamada dívida. E olha aqui com investimentos, apenas 36 bilhões para o gigante Brasil. O que isso aqui indica? Como que nós estamos parados? Que não vai ter dinheiro para investimento, só 36 bilhões. Isso aqui já foi contingenciado. Olha, essas telas têm vários links, porque não dá tempo de falar tudo.
Eu estou deixando as telas aqui, se a Melquiona quiser colocar, depois no site dela, vai estar no site da Auditoria Cidadã também. Quem quiser pegar, usar à vontade, o material da Auditoria Cidadã não tem direito autoral, é para ser usado mesmo, tá? Porque nós temos que tirar o nosso povo da caverna, tá? Nosso povo tem que entender isso aqui, para entender o que está em jogo com essa reforma. Essa tabela aqui, talvez de onde vocês estejam aí, não esteja dando para ver, mas o que ela mostra? Nos últimos 11 anos, o que nós pagamos de juros, o que nós pagamos de amortizações e o que aconteceu com o estoque da dívida, que não para de aumentar. Eu queria chamar a atenção para vocês, porque aquele gráfico da Auditoria Cidadã tem sido muito criticado, porque a gente soma juro com amortização. E aqui, quando vocês veem essa tabela, vocês podem ver todo ano. Está dando para enxergar aí, gente? Ah, que bom. Aí, ó, todo ano tem uma amortização gigante. Quando a gente tem uma dívida e a gente paga uma amortização, o que tem que acontecer com o estoque da dívida? Diminuir, não é? Porque quando você amortiza, você está pagando uma parte do estoque da dívida. E olha aqui o que acontece com a nossa dívida, apesar de um estoque, de uma amortização aqui de 800 bilhões, 900 bilhões. O que está acontecendo com o estoque? Não para de aumentar. Se amortiza 800 bilhões e a dívida cresce 600 bilhões. Qual é a lógica? Por que isso acontece? Porque esse valor, gente, que está aqui como amortizações, não é amortização de verdade. É juro. E por que fazem isso? Porque juro é despesa corrente. A Constituição Federal proíbe emitir título para pagar despesa corrente. Então, faltou dinheiro para despesa corrente com a educação, o que o governo faz? Corta. Não pode emitir título. Faltou, corta. Faltou dinheiro para a despesa corrente com saúde, corta, deixa as pessoas morrerem sem cirurgia. Por quê? A Constituição proíbe emitir título para despesa corrente com educação. Faltou para ciência e tecnologia, corta, olha lá, metade do orçamento da ciência e tecnologia foi cortado, gente. Por quê? Não pode emitir título para despesa corrente. E o que acontece com a despesa corrente com juros? Juros são despesas correntes. Vocês já ouviram falar alguma vez de cortar o pagamento de juro, como cortam da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da previdência? Vocês já ouviram falar alguma vez de cortar juro? Não. Por quê? Vai lá, emite título, maqueia de amortização e paga. Esse é o privilégio da dívida e a dívida não para de aumentar. E aí a dívida gigante tem que ser paga, vem reforma e tudo mais, tá certo? E o que é que tem feito essa dívida crescer? A dívida brasileira não é uma dívida como, por exemplo, a dívida do Japão. O Japão tem um estoque de dívida maior do que o PIB do Japão. Mas olha a infraestrutura lá. Lá eles pegam dívida com juro negativo e fazem investimento, que vai beneficiar a população com infraestrutura. Qual é a contrapartida dessa dívida aqui no Brasil, que já está chegando a 6 trilhões? Cadê os investimentos? Cadê a contrapartida? Essa nossa dívida tem crescido em função de vários mecanismos. Por exemplo, transformação de dívidas privadas em dívida pública. Tem documento do Banco Central que prova isso. Contabilização de juro como amortização, produzindo juros sobre juros. Remuneração da sobra de caixa dos bancos. Vários mecanismos. Isso é o que a gente chama de sistema da dívida. É a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público ser aquele instrumento que traz recurso para o orçamento, para a gente poder fazer os investimentos de longo prazo, aqui no Brasil, o endividamento público tem funcionado como um sistema que transfere recursos para bancos. O estoque da dívida aumenta.
mas o dinheiro não chega no orçamento para ser aplicado em investimentos. A dívida não tem contrapartida e o maior beneficiário é o setor financeiro. O que essa dívida monstruosa tem produzido? Contínuos déficits nominais, tá? Nesse gráfico aqui, ó, essas barrinhas vermelhas para baixo é o déficit nominal produzido desde 95, a gente tem tido déficits nominais que são resultantes dos juros, tá? Os juros é que produzem o déficit nominal. Nós produzimos superávit primário. Olha só esses gráficos aqui. Nós produzimos essa montanha azul que vocês estão vendo aqui, ó. É 1 trilhão de superávit primário que nós produzimos de 1995 a 2015. O que é o superávit primário? A sobra de recursos entre o que arrecadamos em tributos e tudo que gastamos com a manutenção do Estado e com os serviços prestados à população. Sobrou, gente, 1 trilhão em 20 anos. Então, essa história do governo falar que a dívida brasileira é porque nós gastamos mais do que recebemos, gastamos com juros, porque com a manutenção do Estado, não. Nós produzimos superávit primário de 1 trilhão nesses 20 anos. De repente, vocês estão vendo aqui a montanha virou uma montanha para baixo, de cabeça para baixo? Por quê? A partir de 2015, instalou uma crise aqui no Brasil, que olha o que provocou. O que vínhamos produzindo de superávit primário virou déficit primário. Vínhamos com sobra no financiamento da Seguridade Social, que, como a Melchiona falou, a Previdência está inserida na Seguridade Social. Seguridade Social engloba Previdência, Assistência e Saúde. A arrecadação das contribuições que financiam a Seguridade Social pagaram, desde a Constituição até 2015, inclusive, as contribuições pagaram todo o gasto com Seguridade Social. E ainda sobraram, olha aqui, ó, dezenas de bilhões de reais todo ano. Chegou em 2015, caiu aqui para 13, chegou em 2016, ó, o governo já teve que completar a despesa da Seguridade Social. A arrecadação vinha subindo, chegou em 2015, caiu. O PIB vinha crescendo em média 4% ao ano. O que aconteceu em 2015? Caiu quase 4%, encolheu o PIB brasileiro em quase 4%. 2016, mais de 3%. Vocês estão vendo tudo isso aqui? E o que provocou essa crise? Nós, como eu falei, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário nesse período aqui, ó, 95 a 2015. E o que aconteceu com a dívida nesse período? A dívida era 86 bilhões em 95, saltou para 4 trilhões em 2015. O que fez a dívida crescer? Foi a gastança com o financiamento do Estado? Foi gastança com previdência, como diz o governo? Não. Foi resultado dos mecanismos que geram dívida pública, isso está evidente. O déficit, gente, não está nem nunca esteve na Previdência Social. O déficit está no Banco Central. O Banco Central que produziu essa crise com a sua política monetária suicida. Vocês se lembram o Piketty, famoso Thomas Piketty, esteve aqui no Brasil, ele falou que seria um suicídio em época de crise o Banco Central não injetar moeda na economia e não baixar o juro. O que o nosso Banco Central fez? Não injetou moeda na economia, não emitiu moeda, não injetou. Dobrou o juro. Em 2013, a taxa de juro era 7,25. Em apenas 2 anos, ela bateu em 14,25. Dobrou, sem justificativa. Junto com isso, em vez dele jogar moeda na economia, ele retém mais de 1 trilhão que sobra no caixa dos bancos e ainda remunera essa sobra. Suicida, gente, com força. Por quê?
Olha isso aqui, elevadíssimas taxas de juros, remuneração da sobra de caixa dos bancos, ainda deixa o câmbio livre. O dólar, lá em 2014, estava 1,50, chegou a 4. O Banco Central pagou todo esse prejuízo, toda essa variação do dólar, pagou para privilegiados que tiveram acesso a esses contratos de swap. Olha o nome que coloca, para despantar todo mundo. Não desanimem. Swap é um contrato muito simples. É um contrato em que o Banco Central assume a responsabilidade de pagar toda essa diferença. É uma aposta. E o Banco Central paga. A que custo? Gerando dívida pública. Quem que cobre toda essa variação? O dólar estava 1,50 lá em 2014, bateu em 4. Banco Central teve 207 bilhões de prejuízo entre setembro de 2014 e setembro de 2015, quando a crise estava sendo aprofundada. Quem pagou esse prejuízo de 207 bilhões? Eu, a Beatriz, Ernestina, a professora Magali, a Melchiona, a Luciana Genro, a Abigail, todos vocês que estão aqui estão pagando. E nem sabemos para quem, porque os privilegiados que tiveram acesso a esse contrato de swap são sigilosos. Sigilosos, tá? Então, gente, com isso aqui, e ainda, o Tesouro emitiu mais título do que o necessário para rolar a dívida. Em 2015, emitiu mais de 400 bilhões de títulos a mais do que precisava para rolar a dívida. Qual foi o resultado? Em apenas 11 meses de 2015, a dívida cresceu 732 bilhões, o investimento foi menos de 10 bilhões. Criaram a crise. E aí? Diante da crise criada, diante da crise criada, as medidas vieram beneficiar os bancos, né? Eu queria explicar um pouquinho esse mecanismo, que é o mais grave que provocou a crise, que é o mecanismo de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Em um só mecanismo, gente, se a gente enfrentar só esse mecanismo, porque muita gente fala, se fizer auditoria da dívida, é coisa de longo prazo. Olha aqui, se enfrentarmos só esse mecanismo aqui, já muda o quadro de crise fabricada, tá? Como que funciona esse mecanismo? Todo mundo sabe que sobra dinheiro no caixa dos bancos? É o nosso dinheiro que está lá, é o dinheiro das empresas. Sobra, gente, mais de 1 trilhão no caixa dos bancos. O que o Banco Central faz? Aceita essa sobra, os bancos depositam no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão com os títulos, o que eles recebem? Juros diários, tá? Então, só essa operação gerou uma escassez de moeda na economia e provocou alta das taxas de juros de mercado. Por quê? Os bancos preferem depositar no Banco Central e receber esse juro altíssimo diário do que emprestar para as empresas e para as pessoas. Querem ver? Vamos raciocinar ao contrário. O que vocês acham que aconteceria hoje se o Banco Central falasse: bancos, não vou mais remunerar sua sobra de caixa. É mais de 1 trilhão, gente, que sobra no caixa dos bancos. Mais de 1 trilhão. 1 trilhão e 200. Quanto que é 1 trilhão e 200? Quase 20% do nosso PIB. É uma montanha de dinheiro. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central falasse: bancos, eu vou parar de remunerar essa sobra de caixa. Tomem aqui o seu 1 trilhão e 200. Vocês acham que os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Não. O que eles iam querer fazer? Podem falar. Emprestar. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar a taxa de juros. Porque hoje sobra, porque a taxa de juros, qualquer um que chegar lá, é 200% ao ano.
que vocês acham que aconteceria com a economia brasileira hoje se ela fosse irrigada com mais de 1 trilhão a juro baixo? As empresas voltam a crescer, as empresas voltam a acessar crédito, voltam a funcionar, voltam a gerar emprego. Vocês estão vendo? Da noite para o dia a gente pode acabar com essa crise. Tá? Então, enquanto toda a economia caiu, o que aconteceu com o lucro dos bancos em 2015? Bateu recorde. Olha, em 2015 foi um ano que toda a economia pública e privada definhou. O PIB caiu quase 4%, empresas de todos os ramos quebraram, desemprego bateu recorde. O que aconteceu? Olha que os bancos tiveram um lucro recorde de 96 bilhões e ainda fizeram uma reserva, uma provisão de 187 bilhões que sai do lucro. Ou seja, eles lucraram quase 300 bilhões de reais. Tá? Então, gente, é evidente que tem um mecanismo que transfere recurso público para os bancos, e esse mecanismo é o sistema da dívida. Tá? Em resumo, até aqui, tudo que eu falei. Nós tivemos uma crise fabricada por esses mecanismos da política monetária do Banco Central, tá ok? Tá ok, não pode falar mais. Tá ok, corta. É bom para dar uma relaxada. Magrinha. Eu estou lembrando, eu vou fazer um parêntese aqui para aproveitar a risada. Tem umas coisas que a gente tem que atinar, né? Isso aconteceu comigo, gente, na época da... A gente explica o sistema... Não está funcionando? A gente explica o sistema da dívida por meio de várias engrenagens, né? Aí, eu numa palestra, naquela época do auge lá no Cunha, das denúncias contra o ex-presidente da Câmara, que acabou, agora está preso, né? Estava lá, eu explicando as engrenagens, né? Que o sistema da dívida move o modelo econômico, o privilégio financeiro, sistema legal, político, etc. Obrigada. Alô? Melhorou? Aí. Então, eu estava explicando o sistema da dívida, né? E aí alguém assim, mas o que a auditoria vai fazer em relação a esse sistema? Eu falei, olha, a auditoria vai colocar uma cunha aqui nesse sistema. Aí foi a mesma reação que vocês tiveram agora com o tá ok. Eu falei, não pode usar cunha, não pode usar tá ok. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então a crise, gente, essa crise ela foi fabricada por essa política monetária do Banco Central, com essa taxa de juro alta, com essa escassez de moeda gerada por esse enxugamento de mais de 1 trilhão, e mais essa despesa para remunerar isso aí, só para remunerar essas operações, foram, segundo dados do balanço do Banco Central, 754 bilhões de reais. Se corrigir, está aí o trilhão que o Guedes quer. Então, eu tenho mandado recados para ele em todas as palestras, quem sabe alguma vez ele assiste, ou alguém fala para ele. Não precisa destruir a Seguridade Social. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que vai fazer muito bem para a economia do Brasil, vai salvar a Seguridade e vai salvar a economia do Brasil. Tá? E aí, por que quem está ganhando com essa crise produzida por esses mecanismos de política monetária aqui? Quem está ganhando? Só os bancos ganharam com a produção da crise. E os remédios que vêm sendo colocados para contornar a crise também beneficiam o mercado financeiro. O primeiro remédio, que na verdade foi veneno, é a emenda do teto, a emenda constitucional 95, que congelou tudo, deixou gasto financeiro fora. A reforma trabalhista, qual foi a justificativa para esse retrocesso que nós voltamos a antes de Getúlio Vargas? Crise. Tá? Só beneficiou quem? O mercado. A desculpa para a Previdência é a mesma coisa. A desculpa para as privatizações? Crise.
mais um esquema fraudulento da chamada securitização de crédito, um esquema abusivo, que quer se apoderar diretamente da nossa arrecadação tributária antes dos recursos chegarem no orçamento. E autonomia do Banco Central. Autonomia do Banco Central, gente, para quê? Para o Banco Central ficar livre para fazer essa política suicida? Acima de tudo, o Banco Central não vai poder, se passar autonomia, ele não tem que obedecer governo, não tem que obedecer ninguém. Ele vai ficar acima de tudo, tá? Para fazer a sua política monetária. Então, agora que ficou claro o ambiente de crise, né? Crise fabricada, porque nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Não tivemos quebra de banco, não tivemos quebra de safra, não tivemos peste, não tivemos guerra. A crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Nessa conjuntura de crise, o Bolsonaro apresenta 7 reformas. Tá? A Previdência é uma delas, mas estão aí as privatizações, etc., a autonomia do Banco Central, que eu já falei, etc. O que está por trás dessa reforma da Previdência? Primeiro, qual é a gênese dessa reforma? Uma das justificativas que o governo coloca é que vários países estão fazendo essa reforma, não tem jeito do Brasil deixar de fazer. Por que vários países fazem? Porque esse tipo de reforma, que só beneficia o mercado financeiro, tem origem em recomendações que vêm da cúpula do mercado financeiro, do FMI, do Banco Mundial e do BIS. O BIS quase ninguém fala nele, não é o chocolate, não. É o BIS, é o Banco Central Bank for International Settlements. É o Banco Central dos bancos centrais. Ele se auto-intitula Banco Central dos bancos centrais e ele se coloca acima de tudo. Ele só não fala que é Deus, mas ele se coloca acima de todos os organismos internacionais, ele não deve obediência a ninguém e ele manda em todo mundo. Tá? É um absurdo. Por que o Brasil tem que obedecer isso aqui? Nós somos ou não ainda um país soberano? Não é? É porque ninguém sabe. E essa PEC, qual que é o verdadeiro objetivo dela? Eu coloco aqui 3 objetivos. Primeiro, desmontar o modelo de solidariedade que nós conseguimos conquistar em 88. Ela desmonta. Por quê? Primeiro, ela corta 1 trilhão em benefícios. E esse corte, eu fico assustada, Melchiona, quando eu ainda vejo pessoas falando, esse 1 trilhão vai para investimentos. Não, nós vamos ver daqui a pouco para onde que vai. É 1 trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas. Ela desconstitucionaliza os nossos direitos. Tem 35 remessas para leis complementares que não estão postas. Ou seja, é um cheque em branco, como foi dito hoje pela manhã, lá na outra audiência pública. O regime próprio dos servidores, possibilidade de completa modificação, inclusive possibilidade de extinção. Quem é servidor público tem que prestar atenção no que está lá, tá? Ela esquarteja a Seguridade Social quando ela segrega contabilmente as ações de saúde, previdência e assistência. Está lá, extinção, outro objetivo, extinguir os regimes próprios. Isso está lá numa redação truncada do inciso 2 do novo artigo 40, que menciona claramente os requisitos para instituição e extinção. E no caso de extinguir o regime próprio, vai todo mundo para o regime geral, que está sendo colocado em xeque aqui com essa proposta. Então, acaba com o regime geral, acaba com o regime próprio, para quê? Para introduzir a capitalização, tá? Em caráter obrigatório para quem optar, tanto para o regime geral como para o regime próprio. Isso está escrito na exposição de motivos claramente. Tá? O que significa capitalização? Privatização. Tá? Quem vai gerenciar são os bancos. Essa tela aqui, gente, resume o que está por trás dessa PEC. Essa tabela que está aqui
é uma foto da tabela que está na última página da exposição de motivos da PEC. Ela fala de onde vai sair o trilhão que o Guedes quer economizar. Está dando para ler aqui, ó, da primeira linha, 715 bilhões? 715 vai sair do regime geral de previdência social. O que é o regime geral? É o INSS, onde a maioria das pessoas recebe até 2 salários mínimos. Então, 715 do regime geral. A última linha aqui, ó, está vendo aqui 182 bi? 182 bilhões vai sair do BPC e do abono salarial. Todo mundo hoje que recebe até 2 salários mínimos por mês, uma vez por ano, recebe 1 salário mínimo. A PEC acaba com abono de quem ganha entre 1 salário mínimo e 2. Então, aqui em Porto Alegre, que o salário mínimo local aqui é maior do que o salário mínimo, ninguém mais em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, vai receber abono. Porque a PEC considera privilegiado quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Tá? Só quem ganha até 1 é que vai continuar recebendo abono, e isso vai dar uma economia de 182 bilhões. Então, somem comigo, 715 mais 182 dá quase 900 bilhões, correto? Aí, tira aqui os 27, que é da redução da alíquota, 870 bilhões, mais ou menos, vão sair, vão deixar de ser pagos aos mais pobres do regime geral de previdência social, que paga, em sua grande maioria, quase 90%, para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, vocês sabiam disso? De onde que vai sair esse trilhão? O trilhão vai sair dos mais pobres. E para onde vai? Aí, quem depois quiser conferir, está aqui o link, a página direitinho. E para onde irá o trilhão? Será que vocês conseguem ler comigo essa frase aqui? Essa frase foi dita pelo ministro Guedes, numa solenidade no Banco Central. Quem quiser escutá-lo ao vivo e a cores, o link está ali, está na página da Auditoria Cidadã, durante a posse do novo presidente do Banco Central. Vamos ler juntos? Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Ficou claro? O trilhão, minha gente, vai sair dos mais pobres e vai para os bancos, para alavancar parte do custo de capitalização. Esse primeiro trilhão é só para começar, porque essa capitalização nem pode ser chamada de previdência. Lá no Chile, custou 136% do PIB. Aqui no Brasil, isso custaria entre 9 e 10 trilhões. Então, aquele trilhão é só o começo do custo. Então, ao contrário do que esse governo está falando, se não fizer reforma, o Brasil quebra, é o contrário. Se fizer essa reforma, essa capitalização, de onde vai sair esses quase 10 trilhões, gente? Isso aqui é que quebra, tá? Que mais? Estudo da Organização Internacional do Trabalho prova que de 30 países que caminharam na trilha da capitalização, 18 já desistiram e voltaram atrás. E dos 12 que ainda estão, vários estão entrando em colapso, tá? Provoca dano às contas públicas, porque na capitalização, quem hoje paga contribuição para o INSS, empregado, empregador, vai deixar de pagar, vai contribuir só para a sua continha individual. Então, provoca dano às contas públicas com queda de arrecadação e o dano decorrente desse custo de 9 trilhões. Que custo é esse? Quase ninguém está falando isso. Vamos supor aqui
que como é que ela chama? A Beatriz trabalhou durante 15 anos, empregada, contribuiu para o INSS, o empregador dela também contribuiu. Vamos supor que ela está desempregada há 2 anos, como milhões de brasileiros e brasileiras. Aí chega uma pessoa aqui e propõe uma vaga para Beatriz. Beatriz. Propõe uma vaga para Beatriz. Desde que ela opte pela capitalização, porque na capitalização o empregador não vai contribuir com nada, é só o empregado com a sua continha individual. Beatriz, você estando desempregada há 2 anos, mesmo sabendo que a capitalização é uma furada, você vai ou não vai pegar essa vaga? Qual trabalhador que vai preferir ficar desempregado ou entrar na capitalização, gente? Então, olha o que vai acontecer. Todo mundo vai para a capitalização, vai para a continha individual. Mas ela já tinha trabalhado 15 anos e contribuído 15 anos para o INSS. Ela vai entrar zerada na continha dela? Ou o Estado, o INSS, vai ter que fazer algum aporte na conta dela? Hã? Claro que vai ter que fazer um aporte. É por isso que eles estão tirando da Constituição e falando, depois uma lei complementar vai tratar disso. Porque se colocasse essas cartas na mesa, quem é que aprovaria essa PEC? Ninguém aprovaria, gente, nem o pessoal aí que defende mercado, porque é um suicídio financeiro, um suicídio econômico. Total. Tá? Total. Entenderam? É esse custo que vai dar, que no Chile deu esse 136% do PIB, e que aqui no Brasil vai ser muito mais, porque o volume de desempregados aqui está imenso. Tá? Essa capitalização, gente, é uma mera aplicação financeira individual, de alto risco, de alto custo de administração, sem garantia de qualquer benefício futuro, apenas na modalidade de contribuição definida, ponto. Então, quem está iludido, achando que vai ter benefício aqui, está iludido porque quer, porque está escrito na PEC que é contribuição definida. Só a contribuição que é definida. O benefício vai depender do mercado, e sem proteção social alguma, sem participação patronal, sem participação governamental. Se vocês olharem no dicionário, previdência é sinônimo de segurança. E o que isso aqui tem a ver com segurança? Nada. A coisa não tem nem lógica semântica, professora. Nem lógica semântica, tá? Aqui tem um link para um folheto completo aí de 12 páginas que a Auditoria Cidadã fez. Na exposição de motivos, o Guedes fala que se não fizer reforma, o país quebra e que a dívida vai subir, porque a Previdência está provocando dívida. Foi a Previdência que provocou dívida, gente? Todo mundo agora já sabe, foi a política monetária do Banco Central. Já falei isso aqui, não tivemos nenhum motivo aqui para essa crise. Que crise é essa se nós temos mais de 4 trilhões em caixa? Gente, essa crise é cenário, é crise fabricada, é cenário. Vocês sabiam disso aqui? Nós temos 1.270 no Caixa Único do Tesouro. Os links estão ali para vocês conferirem. Nós temos 1.200 no Caixa do Banco Central. Nós temos mais de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Gente, isso aqui é dinheiro na gaveta, no Brasil e lá fora. Que crise é essa com mais de 4 trilhões em caixa? Tá? Além disso, o Brasil é a 9ª maior economia do mundo, com potencialidades em todos os sentidos. Se olharmos os dados em gráfico, olha aqui os gastos com servidores, não tem nenhuma normalidade. Gastos com a Previdência também não. A normalidade está aqui, ó, no gasto com a dívida, que é o mais alto de todos e está aqui dando saltos todo ano. Tá? O grande capital não está contente com tudo que já recebe. Quer se apoderar da nossa arrecadação nesse esquema da securitização de créditos, que eu estou incluindo
pelo menos uma tela em todas as palestras, porque numa prévia dessa PEC que chegou a ser divulgada extraoficialmente, esse esquema estava lá num artigo. Depois eles tiraram, e a gente não sabe se no andamento dessa PEC eles vão voltar com isso. Então o povo tem que saber o que é essa securitização, que nem é securitização de verdade, porque o risco não é transferido para o mercado. Tem vários materiais na página da Auditoria Cidadã. Em resumo, é um esquema que gera dívida pública disfarçada, e essa dívida pública é paga por fora. Ela não é contabilizada como dívida, olha que grave, e ela é paga por fora do orçamento, com recursos arrecadados de contribuintes, que durante o percurso pela rede bancária, o contribuinte paga imposto no banco, não é assim? E o banco tem que mandar para o Caixa do Tesouro. Nesse esquema, ainda na rede bancária, o dinheiro já vai ser desviado para pagar essa dívida aqui. O dinheiro nem vai chegar no orçamento público. Tá? A gente vem denunciando isso, tem vários materiais na nossa página. Tá? Bom, no caso dos estados, a crise também foi fabricada. A crise federal, que quebrou as empresas, prejudicou a arrecadação do ICMS e aprofundou a crise dos estados. Os estados já pagaram a sua dívida para a União mais de 3 vezes e ainda devem 5 vezes. Essa conta não fecha. Os estados são credores perante a União da Lei Candir, e a União fala que não vai pagar porque não tem dinheiro, mas tem aqueles 4 trilhões em caixa. Então, gente, essa crise, se as pessoas, principalmente empresariado, viu? O empresariado está muito iludido, achando que essa reforma vai ser boa para eles. O empresariado brasileiro tem que acordar que eles estão quebrando. Eles estão quebrando por falta de crédito. E eles estão quebrando por falta de crédito por causa dessa política monetária aí, que está quebrando o Brasil. A Previdência, gente, é o nosso maior patrimônio social, vai muito além de aposentadoria. Hoje, o que nós temos abrange proteção em todos os eventos de vulnerabilidade, no caso de doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego, salário família, reclusão, viuvez, orfandade. Com a capitalização, tudo isso aqui desaparece. Se alguém quiser alguma dessas proteções aqui, vai ter que pagar a mais. E sabe como é que eles chamam a proteção para a velhice? Risco de longevidade. Olha a crueldade. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar e vai ter que dizer até que idade quer viver. Aí o seu benefício vai até aquela idade. Aí chegou naquela idade, você está vivo, acabou o benefício. Aí, ou alguém te sustenta ou vira mendigo, que tal? Tá? A Previdência é o nosso maior patrimônio, não há que falar em déficit, minha gente. O discurso do déficit é para nos paralisar, porque quando fala em déficit, fala que não tem dinheiro. Fazer o quê? Não tem dinheiro. Como não tem dinheiro se nós temos 4 trilhões em caixa? Se a Seguridade Social tem sido superavitária, deixou de ser depois da crise fabricada, tá? Olha só, o artigo 195 prevê também a participação do Estado. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195, que prevê a participação do Estado. Em países avançados, Dinamarca, Noruega, etc., os países participam com mais de 70% do financiamento da Seguridade. E ninguém lá chama isso de déficit. Por quê? Não é. De fato, não é. Tá? A PEC, vamos lá, para encerrar. A PEC subtrai 1 trilhão dos benefícios da Seguridade Social. Então, quando alguém escutar 1 trilhão de economia feita em cima de quem? Dos mais pobres. 1 trilhão que vai deixar de chegar nas mãos das pessoas. Reduzirá a arrecadação do INSS.
vai prejudicar a economia, porque esse trilhão que chega na mão das pessoas, essas pessoas utilizam no consumo. E o dinheiro acaba voltando para o Estado em tributos. Rombo às contas públicas devido ao custo de transição para capitalização que não foi informado. Completa ausência de proteção social, risco financeiro elevado no regime de capitalização, deixando a classe trabalhadora totalmente desamparada. Incerteza total diante da desconstitucionalização. 35 vezes a PEC fala, lei complementar vai tratar isso. Que lei complementar? Não está posta. Como alguém pode concordar em tirar um direito da Constituição para substituir por algo desconhecido? Isso é um absurdo, um desrespeito. Adiamento da aposentadoria com idade mínima móvel. Gente, isso aqui é o cúmulo do desrespeito. Nem jogos aceitam meta móvel. O que vocês acham de uma corrida? Que o limite, ponto de chegada é aqui. Aí vem todo mundo, imagina vocês todos correndo. E o ponto de chegada é aqui. Aí vem um pessoal aqui e vai arredando a mesa. Vai tirando a mesa, vai tirando a mesa. Gente, isso não é aceito. Meta móvel não é aceita nem em jogos. Como é que vai fazer isso com a vida das pessoas? As pessoas não vão... Corre, chega lá e falta 1 ano para eu aposentar. E vai lá. Chegou lá, não. Aumentou a expectativa de vida da população, agora você tem que trabalhar mais 2 anos. Aí chega lá 2 anos. Ah, não, aumentou de novo. O que é isso? Isso é um desrespeito, isso não pode passar. Tá? Exigência de mais tempo de contribuição. Essa PEC representa o fim da aposentadoria para as pessoas mais vulneráveis. A Melchiona vai detalhar o caso das mulheres. A maioria das mulheres está na informalidade. Atualmente, se a pessoa comprovar que ela trabalhou durante 15 anos, comprovar que trabalhou, ainda que não tenha contribuição, ela consegue aposentar com 60 anos, consegue lá o benefício. Isso acaba. Agora ela vai ter que comprovar que pagou por no mínimo 20 anos. Como que produtor rural, trabalhador rural, que tem entre safra, num país marcado pela informalidade, pelo desemprego e até pelo trabalho escravo até hoje, como é que essas pessoas vão comprovar 20 anos de contribuição? Como é que empregada doméstica, com toda essa campanha aí, vai comprovar 20 anos de contribuição? Com essa exploração que ainda existe no Brasil, a maior parte ainda está na informalidade. Tá? Então, gente, principalmente as mais vulneráveis, vão perder com isso aqui. As regras de transição são inaceitáveis. Aquela regrinha que hoje é 86, 96, vocês conhecem essa regrinha? É a soma de idade mais tempo de contribuição. Vai parar em 2033 em 105 e 100. A continha dos homens vai ter que dar 105, a continha das mulheres vai ter que dar 100. Está aumentando 14 anos para as mulheres aqui. 14, tá? Fim da aposentadoria especial para várias categorias. A aposentadoria especial, gente, é para quem realmente não dá conta de trabalhar depois de certa idade. Vocês já viram algum bombeiro aí subir naquela escada Magiro com 65 anos? Vocês já viram alguém trabalhando em mina com 65 anos, em construção civil? É impossível. É impossível. O que vai acontecer? Um desemprego de idosos que não vão mais, empresa nenhuma vai manter pessoa nessas atividades depois de certa idade, um desemprego na idade avançada e as pessoas não vão ter idade para se aposentar. E aí? Tá? Redução para míseros R$400 do BPC, de idosos miseráveis, tá? Fim do abono salarial, já falei de quem ganha entre 1 e 2, redução de aposentadoria por invalidez. Quem tiver que ficar inválido, que fique em local de trabalho, hein? Porque se ficou inválido fora do local de trabalho, vai perder, vai aposentar com apenas 60%. Gente,
Olha que crueldade, olha que absurdo, que desrespeito. As pensões por morte caem também para 60%, redução de 80% no caso de benefícios acumulados e danos extensivos a estados e municípios. Esses dias anunciaram que os estados e municípios iam ser tirados da PEC, para desmobilizar a população. Não entrem nessa, tá? Não vão tirar, eles não vão tirar. Bom, gente, a reforma que a gente precisa é para reduzir a desigualdade que existe no Brasil. Com esse modelo de seguridade que está aí, o Brasil ainda é um dos países mais injustos do planeta, apesar de ser a 9ª maior economia mundial. A reforma que nós precisamos é de melhorar o valor dos benefícios, é de melhorar o alcance, porque ainda tem muita gente desassistida, ainda tem muita gente julgada, abandonada no campo e na cidade, nesse nosso rico país, tá? 79º no ranking dos direitos humanos. Empatado com a Ilha Granada, que produz noz moscada. Como é que pode, né? O Brasil, que tem a maior reserva de nióbio, a 3ª maior reserva de petróleo, maior reserva de água potável do mundo, maior área agricultável, riquezas de todo tipo, potencial, temos todas as matrizes energéticas, temos clima favorável. Gente, temos 4 trilhões em caixa, temos dívida ecológica por cobrar, temos um potencial de arrecadação tributária por cobrar, porque o Brasil não cobra imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, não cobra imposto sobre grandes fortunas. Vocês concordam que tudo isso que eu falei aqui é tudo concreto, real, palpável? Tem alguma ficção aqui, gente? É tudo real. Então, a nossa realidade é de quê? A nossa realidade é o quê? É de riqueza. A realidade concreta do Brasil é de abundância, é de riqueza. Mas o nosso povo vive nessa riqueza? Nosso povo vive num cenário de escassez. Gente, é cenário. É cenário. Porque a gente aceita, a gente concorda. Tá? Nós precisamos esse cenário de crise fabricada, que quebra as empresas, que joga o povo no desemprego, na miséria, no desespero e no suicídio, que já está aumentando no Brasil. A crise social, crise política, crise de todo jeito. No meio dessa crise toda, o que a gente tem? Recorde de lucro dos bancos. Tá? Tivemos agora em 2018, economia estagnada, 100 bilhões de lucro dos bancos. Gente, 100 bilhões de lucro. Mas, olha que vergonha, o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. Pobreza e desigualdade aumentam. E extrema pobreza, que já tinha desaparecido das estatísticas aqui no Brasil, com as políticas periféricas de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc. A extrema pobreza tinha desaparecido das estatísticas, voltou, e nós temos 6 milhões de brasileiros e brasileiras, de novo, em extrema pobreza. Tá? Essa reforma vai piorar isso. Então, como enfrentar essa situação? Nós entendemos que, além de debater o que está na reforma, o nosso povo tem que entender que essa crise foi fabricada, que nós estamos submetidos a um cenário, que nós temos muito dinheiro em caixa, que nós temos muita riqueza, que o dinheiro que devia estar sendo empregado aí para incentivar a indústria, o comércio, a geração de emprego e renda, está sendo esterilizado no Banco Central e gerando despesa. Nosso povo tem que saber disso, concordam? Então, nós temos que popularizar o conhecimento da política monetária, do modelo tributário, que nem deu tempo de falar muito, do sistema da dívida, porque quando o povo entender isso aqui, nós vamos ter uma grande mobilização social consciente, porque quando o pessoal entender isso aqui,
olha, todo mundo vai, de todos os setores, setor público, privado, até o empresarial. Bora, tá? Então, gente, é hora de pressionar muito parlamentares, pressionar, mandar carta, porque vocês pensam que são todos como essas duas representantes que estão aqui na mesa, o Ruas, pensam que são todos assim? Não são, não. A grande maioria lá não para escutar a gente. Mas se todo mundo ficar ligando para os gabinetes, mandando e-mail, telefonando e pressionando, a coisa muda. Tá? A Auditoria Cidadã tem um curso à distância, que a outra turma está começando hoje, mas ainda dá para escrever. Quem quiser inscrever será muito bem-vindo. Eu despeço de vocês com muito pesar, queria ficar, mas já me deram, a Melchior já me chamou a atenção aqui que eu tenho que correr, senão perco o meu embarque, e amanhã acompanhem pela televisão, vai ser transmitido, comissão especial, nós vamos estar lá pressionando, fazendo a nossa parte, tá bom? Fica aqui.